Muito boa tarde, Brasil. Começando mais uma Tarde é Sua aqui na nossa Rede TV, começando uma nova semana, né? Eu espero que a gente tenha muito boas notícias para dar aí para vocês em relação ao mundo artístico. Mas olha, hoje vou começar a nossa primeira página falando sobre um assunto que está repercutindo muito desde ontem, que foi ontem o Domingão do Faustão era gravado, mas eles fizeram um arquivo confidencial, né, nesse Domingão gravado, com o Mumuzinho, que foi o grande vencedor da Dança dos Famosos. E nessa história, nesse arquivo confidencial, né, não era gravado, era ao vivo? Eu acho que era gravado. Aí o que acontece, gente? Acontece que nesse arquivo confidencial tinha inclusive mensagens de ex-mulher do Mumuzinho e falando maravilhas em relação ao marido, né? Aliás, ele tem duas ex-mulheres. E aí, o que aconteceu? Nesse momento, o Mumuzinho começou a falar como é o relacionamento dele com as ex-mulheres, não é? E como ele prometeu para elas que o mesmo padrão de vida que ele tivesse seria estendido a elas e aos filhos também, que ele jamais deixaria, não é? A família, embora não tivessem mais juntos como marido e mulher, continua sendo todo mundo uma família, ele jamais deixaria vivendo num patamar abaixo daquilo que ele pode proporcionar para ele mesmo. E isso foi uma coisa que tomou conta das redes sociais, todo mundo querendo opinar. Por quê? Porque bate de frente com a história do Wesley Safadão, né? Que apesar de estar aí falando, não, é despesa essa, eu já dei isso, já dei aquilo, já gastou aquilo e não sei o quê, isso não bate no coração do público. O que bate é o quê? Pai regulando pensão de filho, né? Pai brigando com mãe de filho por conta de dinheiro. Essa é a coisa que fica na cabeça de todo mundo. Não adianta justificar, fazer, falar. Não é matemática que as pessoas estão querendo. As pessoas estão querendo afeto, estão querendo consideração, estão querendo respeito, estão querendo as coisas que sejam resolvidas na paz de Deus. E não é nada disso que eles estão vendo em relação ao Wesley Safadão e essa história que todo mundo aí conhece, que está tendo um desdobramento atrás do outro. Então, quando vem o Mumuzinho e fala exatamente o contrário de tudo isso que o Wesley Safadão está fazendo, aí esse choque fez o quê? Fez com que as pessoas fizessem a comparação, não tinha outro jeito. E mais, né? Rede social, sabe que eles vão lá atrás, todas as mensagens, tudo que foi postado, o pessoal resgata e traz de volta. E trouxeram também como exemplo, tipo, para dar uma lição no Wesley Safadão, porque é isso que foi considerado, né? Que o Mumuzinho acabou dando sem querer, mesmo não foi uma coisa intencional, não foi um recado para o outro colega, para o outro cantor, foi simplesmente ele falando da vida dele, do que ele faz da vida dele em caso de separação. Mesmo assim, foi considerado uma verdadeira lição para o Wesley Safadão. E nessa de resgatar coisas lá do passado, o povo das redes sociais trouxe de volta uma atitude do Neymar em 2012, que também tem a ver com essa história. Então, o final de semana passou sendo Mumuzinho e Neymar como contraponto ao Wesley Safadão. Então, todo mundo dizendo que o Mumuzinho e o Neymar dão lições, não é, de como se vive uma separação e principalmente essa história de pensão de filho e como pode ser a convivência com ex-mulher civilizada e diferente do que está acontecendo aí. Porque o Neymar, em 2012, ele comprou uma cobertura para a mãe do filho dele aqui em São Paulo, para a mãe e para o filho. Em 2012, ele já dava R$30 mil de pensão. Claro que o Safadão não ganha o que o Neymar ganha, ninguém quase nesse mundo, né? Mas para ver como é proporcional às coisas que ganha, né? Como faz as coisas de uma maneira justa. Como não quer uma parte da família vivendo de um jeito mais difícil, mais contido, se ele pode estar lá em cima, lá em cima. Então, é assim que ficou a questão. Daqui a pouquinho, a gente vai colocar para vocês, inclusive, esse vídeo do arquivo confidencial, mas essa parte em que o Mumuzinho fala exatamente disso, porque todo mundo achou muito bonito que a mulher, a ex-mulher, não é, aparecesse no telão e para dizer coisas boas em relação ao ex-marido. Isso é possível, gente. Isso existe sim. E ontem foi bem um dia de se ver um lado verdadeiro dessa história, não é? E aí o Wesley tá dando festa para a filhinha, festa maravilhosa, não é? Tá aí tentando
tentando resgatar não, mas não deixar a imagem dele se desgastar mais do que está se desgastando, mas ao mesmo tempo vem essas duas bombas aí e podem acabar reforçando esse outro lado de que realmente ele está sendo pão duro, ele está sendo usurário, ele está sendo mesquinho, tudo aquilo que já de adjetivo que vocês já viram aí nas redes sociais, designando justamente o Wesley Safadão. Então o Mumuzinho fala disso, não é? Ele fala que ele faz isso assim, aliás, na história do Safadão tem o fato de se descontar, não é? Condomínio, da luz, coisa da luz, a conta de luz, tudo, internet, tudo que for relativo à mãe e à avó do filho que moram no mesmo apartamento que o menino, como se o menino pudesse morar sozinho, né? E o Mumuzinho fala exatamente o contrário, ele fala da sogra, ele fala como todo mundo ainda é família, que jamais ele deixaria faltar qualquer tipo de coisa para essas pessoas. Então, a gente vê que a visão do Mumuzinho como ser humano e como homem e como ex-marido e como pai de filho, ela é 1000 vezes mais ampliada e mais saudável e mais leve do que a visão de mundo do Safadão, independente do tipo de mulher que esteja envolvido nessa história, né? O tipo de coisa que aconteceu para que resultasse na separação, porque tem muita gente falando agora, vocês estão achando lindo o Mumuzinho, mas ele também tinha uma amante, ele também engravidou a amante e por causa disso é que aconteceu a separação, uma das separações. Mas, gente, esse lado da história não interessa mais para uma criança e como ela vai ser criada daí para frente. Não interessa mais como vai ser essa relação, é um outro ciclo que se inicia, né? O importante é o quê? Que seja uma pensão justa, que seja uma relação no mínimo civilizada, que você não regule, né, cascalhos, picuinhas, essa coisa toda, como uma vingancinha pessoal ainda em relação ao que foi. Tem que aprender a separar as coisas. E eu acho que tanto o ex-mulher do Mussunzinho como ele mesmo, Mumuzinho, eles conseguiram fazer esse tipo de coisa. E é por aí que tem que ser. Se o Mumuzinho tinha amante, se o Wesley tinha amante, essas histórias, ninguém está dizendo que traição é uma coisa legal, não. Mas se aconteceu assim e se foi isso que causou a separação, a partir da separação, aí é como se vai viver dali para frente, né? E se é o cara que tem muito dinheiro, ou se fosse a mulher, também valeria para ela, vão fazer as coisas justas, porque você não está mais com a mãe do seu filho, então todo mundo tem que viver bem, de uma maneira bem restrita ao que poderia, né? Para muita gente até que é muito dinheiro que eles recebem como pensão, mas ao que poderiam, o pessoal tem que ficar aqui embaixo enquanto você está aqui em cima. Não é assim que o Mumuzinho pensa, né? E eu achei bonito que ele pensa até na sogra, ele pensa no cunhado, ele pensa em todo mundo, que mantém, através de uma criança, você mantém laços de família mesmo com todos os outros integrantes. E essa é a visão de mundo dele. E eu acho que nisso o pessoal das redes sociais não está errado, né? Isso é uma lição de vida de verdade. É uma lição para o Wesley Safadão de verdade, porque ele está aí fazendo uma prestação de contas pública, mas é aquilo que eu volto a dizer para vocês. A gente, como ser humano, não quer saber só da matemática, né? O amor não tem essa, não é uma ciência exata. O amor, o laço afetivo, a constituição e também, não é, uma ruptura entre famílias, não são só números, não é só matemática. Então não adianta justificar isso, porque isso não traduz aquilo que deveria ser em termos de amor, de afeto e de respeito, o que se espera de um ex-marido e de um pai. É aí que a coisa pega realmente para o lado safadão. Então nessas, quem levou a melhor sem querer e sem querer acabou reforçando o pessoal que já está revoltado com Wesley Safadão, foi o Mumuzinho. E de contrapé ainda veio o exemplo do Neymar, que todo mundo sabe que é um tremendo de um pai, que não regula nada para esse filho. Ele tem tudo aquilo que ele precisa, de melhor que ele precisa, para viver de um jeito que o pai pode dar para ele como padrão de vida, né? E como é civilizado o relacionamento dele com a Carol Dantas também, que chegou até a mudar para a Espanha, lembra? Teve uma época para poder ficar perto do Neymar, essa coisa toda. Enfim, são outras
outras maneiras de se lidar com uma situação que não são tão mesquinhas quanto essa que a gente tem visto na verdade, né? E era o que eu tinha para dizer em relação a esse tipo de coisa. Muito boa tarde. Boa tarde, Sônia tudo bom, Abrão, querido? como vai? Tudo bem? Olá, Sônia Abrão. Tudo bem? Vocês têm 30 segundos cada um para fechar esse assunto. Não, eu só queria parabenizar também a decência das duas mulheres, ex-mulheres, e essa atual namorada do Nego do Borel. Sim. Porque sem elas Do também... Nego do Borel? Do Mumuzinho, perdão. Tá. Porque sem essa decência deles, também não conseguia, a harmonia não poderia ser feita, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente está vendo com Wesley Safadão, com outras pessoas que reclamam, às vezes, é que falta só um golinho, mas um pinguinho de bom senso para que uma situação de família e de amor não se torne um transtorno na vida de todos eles. Exatamente. Não foi proposital, né? Mas as pessoas acabaram ligando uma situação com a outra. E a gente vê que o dinheiro não compra paternidade, não compra caráter, não compra amor, não compra respeito. Sem nada. Porque o Mumuzinho está começando a colher os frutos agora. Ele não ganha Ele construiu uma carreira, né, maravilhosa e também tem uma história em família que todo mundo gostou muito de ver e de conhecer. Então, parabéns, Mumuzinho. Felipe Campos, boa tarde. Boa tarde, Sônia Abrão. Tudo bem, querida? Tudo, querido. Bom ver vocês, viu? Bom, olha, eu acho que caráter é indiscutível, independente da profissão. E o que o Mumuzinho realmente declarou que, além de um grandíssimo artista e também um grande ator, ele realmente tem um caráter imexível, é o que ele mostrou até agora, é isso. Falou, é isso realmente, viu? Bom, não sei se a gente vai pôr o vídeo ou não, vamos pôr daqui a pouquinho, vamos falar agora de um outro assunto. O que vocês querem falar de Silvio Santos? É o quê? Sobre o quê? A Narjara estava lá ontem, a Narjara Tureta estava lá ontem, né? O que é, Marmita? Manda ver. Ah, é verdade, tudo que ele aprontou com a foto da Ellen, vocês viram isso? Então, o que é essa foto? Você vai saber já, fica quieto, garoto. Você não viu? Não vi. Não, mas o Silvio pediu para falar que é uma boneca. O Silvio pediu para falar que é uma boneca. Tá, e eu fiquei... Ele passou na Patrícia, ele passou na Ellen... minutos falando desse passou assunto. na Flor e no Carlinhos Aguiar. O Carlinhos estava em êxtase, assim. Eu falei, mas o que é essa bendita dessa foto? Vamos conferir agora, vamos lá. Ellen. Oi. Eu não ia fazer isso, peraí, eu não ia fazer isso. Fazer o quê? Não, Ellen, olha, eu jurei pra você que eu não ia contar pra eles, mas eu hoje estou com a cócega na garganta. Isso? Eu vou contar, Silvio. eu vou contar, mas não mostra pra ninguém, eu vou mostrar pra ela só. Dá aqui no instante. Só pra mim, por favor. Só pra eu ela, quero ver. não. Carlinhos, como você é homem você me... Tem? Aqui, olha. Mas não é para contar para os outros. Não, tá? não vou contar. Eu vou te mostrar, para mostrar que eu não estou mentindo. Eu não minto, tá? Olha aqui, ó. Ah, Silvio, o que é essa porcaria? Olha quando ela viu, ó. Viu? Ela Viu? viu. É uma piada de muito... Quando é que vocês não acreditam, eu trago prova, tá? Eu trago prova. Eu trago prova, tá vendo? Eu trago prova. Olha aqui. Mas você não pode contar pros outros. Tá? Olha aqui, ó. Ó a cor, Gente, tá alongada. Quem que mandou isso pra você? Eu tirei a foto e eu disse que não ia contar para ninguém. Mas como vocês são colegas dela, para vocês não disserem que eu minto, Ai, que horror. tá? Eu mostro aqui, ó. Eu já recebi. Não recebeu nada, não. Quer dizer, nunca tinha visto. Não inventa. Nunca tinha visto. Eu não puxei o cabelo dela. Eu falei para ela que eu não ia mostrar para ninguém. Mas é que ela agora ela tá. Safado que te mandou isso aí. O Não, sem safado. vergonha que te Você mandou não isso pode ver que você vai contar para sua mãe. Claro que vai contar. Não, senhora. Quero saber quem te mandou isso. Você é mexeriqueira. Você vai contar para sua mãe. Ela vai eu pegar. vou ficar mal, Vai tá? pegar. Quem que é isso? É, sim. Você comentou? Tá. Coisa aberta, gente. Não, eu só. Comentou a sua. Não, preciso contar pro Não, povo. não precisa falar nada. Ellen Ganzaroli. Não, eu quero nem ver, porque eu nunca Mara queria rasgar. É uma boneca. Ellen Ganzaroli. Silvio, eu já vi. Eu disse que não ia mostrar pra ninguém, mas eu hoje tô com cócega na língua. Tá assanhado. Tô com cócega na língua, vou te mostrar. vergonha, Não, Silvio. mas pode dizer, não vou contar pra ninguém. Ellen.
Olha lá. Não vou mostrar. Só bater pra mim, Não, me dá. Sua mãe não pode também. Isso, Sua mãe não. senhor Silvio. Não, Sua mãe não Cadê o pode Liminha? ver. Ela rasgou? Não. Pegou. Ah, O Liminha vai pegar. Olha lá. Olha lá, o Liminha. É ó. rápido. Tu aê, boa. Aê, Liminha! Liminha, faz muito bem, Liminha. Ganzaroli, fique tranquila. Segura, Patrícia. Fanzaroli, Que é isso, gente? é que eu fotografei você sem você saber. Olha Que aqui. hora você me bebe? Que isso? Pior que a cara parece, né? Cara. Pior que o rosto parece. É tudo igual. Não, é quem falou? Fui eu que tirei como é que eu... Não, fala sério. que é? Tudo igual. Do céu. É o quê? você não sabe Eu não mesmo? sei o que é. Meninas, Você tem aí? Patrícia, sei. não Você pode tem a pôr, foto? sua mãe. Não. enlouquecido de curiosidade. Eu quero. A eu gente tô- tem essa foto? Não é possível. Imagina a pessoa. Acho que não. Não, ninguém pode ver, Carlinhos. Agora é assim, tá? Bobeou, eu tiro foto. Eu tiro foto e boto. Eu nunca vi. Patrícia não pode contar pra sua mãe. Vou te falar, isso aí é coisa de gente ter a cabeça assim. Sério? Sabe o que é? Posso contar, pessoal? É gente que nem sabe ver primeiro, vou contar pra vocês. Não pode. Contar? O pessoal tá curioso pra saber o que Ela, não sou eu. É a foto. Não, Ela tá gente, contando é porque uma ela- boneca, tipo aquelas bonecas infláveis. Com buraco. É isso. É sério. A boneca inflável com a cara da Ellen. Manda uma pra mim. Não é nada disso. Não é nada disso. O que é isso? Não é nada disso. Ela tava tão imóvel que parece um boneco, Patrícia. Não é uma foto da Ellen ali, assim. Não é. Show. Não, você vai mostrar. Não vai mostrar. Tá aí, gente. É isso. O Uma que é? Uma boneca boneca inflável mesmo? inflável, mas com a cara da Ellen. Manda uma aí. Onde Onde vende? Onde Que vende absurdo. dessa? É claro. Ei, manda uma pra gente ver, poxa vida. Provavelmente foi uma montagem para eles fazerem a foto e ele poder fazer essa brincadeira aí. Mas Mas sabe parecia que um eu queria... documento, né? Não, Tinha três já? páginas. Tinha 3 páginas, uma com o logo do SBT, que era Alguma coisa- um A4 com Aham. o logo do SBT. Aí quando vira que tá a história, aí eu falo assim, será que é ou não é? Entendeu? Não, é que assim, deve ser a página, claro, Do com a roteiro. identificação da emissora, a foto e as informações para ele. Eu acho que é isso. Silvio, mostra no próximo pra Não. gente ver, entendeu? Pra saber como é que é. Agora, você percebe a diferença? As pessoas falam quão difícil é fazer televisão, né? Põe programa, tira programa e tal. Mas você consegue ver quando uma equipe está inteirada, a diferença que faz no quadro? Sim, Olha o Liminha, sim, o papel do... exatamente. que ele teve. Atento, É. né? Foi lá, arrancou ó, da mão da Patrícia, entregou para o Silvio, a brincadeira pôde continuar mais um pouco. É bem legal, realmente, todo mundo afinado aí e a brincadeira rola, né? Rolou, não foi? Rolou Um dos direitinho pontos mesmo, altos. viu? E me aguçou, viu? E me quer aguçou. ver? Porque eu falei assim, não é possível que seja a boneca que elas estão falando, deve ser uma desculpa, tal, não sei. E O aí- Silvio gostou de ter falado que é uma boneca. E Tá, foi legal, pra porque dona era, Iris não era saber. mentira, né? Mas pra ele é uma foto dele com É ela. um brinquedo, mas é um brinquedo erótico. Então, É. por isso que eu não queria que a Iris soubesse de jeito nenhum. Sabe que falando da Patrícia, aí no jogo dos pontinhos, ela é rápida também, né? Ela sabe bater um bolão. Mas ela está pensando, e hoje os blogs trouxeram essa informação, de que ela quer ter uma experiência como atriz, não só como apresentadora. E, de repente, né, a mãe, autora de novela, dirige o núcleo de novela, pode ser que realmente a Patrícia Bravanel venha a ser escalada para alguma novela da emissora. Eu acho interessante É legal, isso, né? só que ela vai ver de um outro jeito, né? Porque para apresentar um programa de televisão, por exemplo, você vai fazer um programa semanal, é um dia, uma gravação. Sim. Depende qual for a tua participação e qual o tamanho do seu personagem, a história é muito maluca, porque quem trabalha com teledramaturgia sabe Sabe. que a transpiração
É grande. É grande, né? É grande. E você tem que decorar as surpresas as falas. pelo caminho também. Você nunca sabe a reação do público. Às vezes um personagem lá de trás, quase figurante, arrebenta. Às vezes aquele que é o protagonista, o público nem liga para ele. Então, tá sujeito a todos os riscos. E para ver mesmo, que não é bagunça, né? Esse é o desafio. Porque ela já pediu para a mãe, para dona Iris, uma oportunidade. Já pediu ela falou, olha, eu quero tanto fazer novela que eu já pedi tanto para minha mãe. E não é aquela coisa assim, porque é filha dos donos que vai entrar na novela. Não foi assim nem com o Thiago Abravanel, que já era ator mesmo, né? Cria-se uma personagem, algo que se identifique com a própria Patrícia, ou ela possa representá-la sendo a própria Patrícia, tem que tirar uma licença especial no Sindicato dos Artistas. Sim. Não é assim, chega lá e sai gravando. Tem todo um processo. E ela já revelou o desejo de pedir para a mãe para que ela faça uma ponta em uma novela. Interessante. Muito legal. Eu acho muito legal. De repente rola e rola mesmo. Eu né? acho que pode ser também uma nova descoberta para a Patrícia. Eu acho que ela tem essa veia cômica, essa veia de mais teatral, eu acho. Eu acho que personagens, para começar com o alto astral dela, talvez facilitasse muito essa história realmente, né? Pessoal de bom humor, né? Exatamente. Vamos ver ali. Por falar na Patrícia, gente, ela foi convidada pelo Neymar, né, e aceitou, e ela vai ser uma das apresentadoras do próximo leilão do Instituto Neymar, que acontece agora, na próxima quinta-feira, aqui em São Paulo. Então, olha, já estão escalados os apresentadores para participar desse leilão aí, para cerca de 700 convidados. É no Teonic aqui em São Paulo. E os apresentadores do leilão vão ser os seguintes: Tom Cavalcante, Glória Maria, Serginho Groisman, Pedro Bial, Sabrina Sato e a Patrícia Abravanel, que já está confirmada. E não era muito comum a gente ver a Patrícia nesse tipo de evento, né? Então ela está no time dos globais, inclusive. Tem mais global que qualquer coisa, né? Vou repetir para vocês: Tom Cavalcante, Glória Maria, Serginho Groisman, Pedro Bial, Sabrina Sato, que também foi revelada pela Globo, né? No Big Brother, fazia Faustão, aquela coisa toda. E a Patrícia Abravanel já estão confirmados, todos já estão confirmados. Vocês sabem que é um leilão beneficente, o Instituto do Neymar é uma coisa séria. Bruna Marquezine vai estar lá? Claro que a Bruna Marquezine vai estar lá, já foi, já visitou, fizeram uma homenagem para ela, colocaram aquele videozinho de quando ela tinha 5 anos, numa campanha da Polícia Militar, que ela interpretava uma menininha que tinha perdido o pai policial militar na guerra contra os bandidos, aquela coisa toda. Ela ficou até emocionada, até riu quando ela se viu com 5 anos de idade, mas já está tudo certo, ela vai estar lá também, deve estar lá também. E outra coisa importante é que o Neymar chegou a 100 milhões de seguidores. 100 milhões de seguidores, para vocês terem uma ideia. E os números deles são, eu não sei nem se eu acho aqui, são muito impressionantes. Olha aqui, quer ver? Ele está até na frente da Katy Perry, para vocês terem uma ideia. Neymar chega a 100 milhões de seguidores no Instagram, tem 1 milhão a menos que o Justin Bieber e 30 milhões a mais que a Katy Perry. E o jogador conta com 40,4 milhões de seguidores no Twitter, e no Instagram ele já chegou a tudo isso. Se somar tudo, dá 100 milhões de seguidores. Marca impressionante essa do Neymar. É um fenômeno mundial, né? Mundial mesmo. E se a gente for observar... Agora virou chacota mundial, tadinho. Sabe que tem um cara em Nova York? Vê só, olha onde chegou a coisa. Mas isso tudo vai passar e eu acho que ele vai voltar ao primeiro plano, essa coisa toda. Tem um cara em Nova York, tem até o vídeo na internet. Ele tá ganhando dinheiro assim, ele usa um uniforme parecido da seleção brasileira, ele deita com o número 10, ele deita na calçada e sai rolando. O pessoal para ver, dá uma graninha para ele e ele tem assim. É uma sátira ao Neymar em plena calçada de Nova York, um cara que resolveu fazer isso e tá fazendo sucesso, tá faturando uma grana. Vocês viram onde é que a coisa chegou, tá rendendo um dinheirinho mesmo. Felipe Campos, sua opinião sobre tudo isso que a gente falou aqui. Pois é, olha só, o Neymar, ele com certeza vai ter que aguentar um pouco ainda, aturar toda essa situação. E
Agora ele também, além de tudo isso, além do Instituto, ele também está com os novos projetos aí, quer investir em pôquer, enfim, e o pai não deixa. Dele não quer, se eu fosse o pai dele também não deixava, não. E o pai não quer, mas ele tá em olho aí em jogadores de pôquer aí pelo mundo. Diz que ele adora, ama e quer investir de qualquer jeito. Mas eu acho que agora ele tem que engolir aí essa história, ficar quietinho e deixar a bola, literalmente, a bola baixar. Porque senão, realmente, ele vai enlouquecer, Sônia Abrão. Nunca vi nenhum jogador passar por uma coisa como essa. Né? Viralizou no mundo, né? Independente de internet, só quem soube das coisas, quem viu foto, quem soube da notícia, começou a fazer tudo de novo, né? E ter que se esconder, porque assim, ele joga muito. Não tivemos êxito na Copa, mas assim, ele continua sendo hoje um dos maiores jogadores do Brasil, de todo mundo, né? O Bernardinho do vôlei, né, que sempre foi aquela sumidade, já disse que gostaria de ser coach, um técnico emocional do Neymar, para ver se coloca ele nos eixos. Acho muito interessante. Seria craque. Mas vamos mudar de assunto. Tem só a história do avião, vocês já viram um desenho também? Que a aeromoça avisa que vai ser pilotado pelo Neymar, os passageiros se jogam tudo. Não é possível. Se joga tudo no chão, gente, é muito engraçado. E a Patrícia Bravanel foi conhecer o Instituto do Neymar, Foi também, né? Todo mundo que vai apresentar precisa conhecer para saber do que está falando realmente, né? Então aí é muito legal esse tipo de coisa. Gente, olha, vamos falar agora da Simone, questionada sobre sua sexualidade. Simone, da dupla com Simária, revela se já ficou com alguma mulher, mas isso a gente vai falar daqui a pouquinho. O que a gente vai falar agora deu um susto em todo mundo, porque essa última apresentação da Simone agora, ela passou mal. E isso vem coincidir com o que ela já vinha falando nas redes sociais, né? Queixando da falta da irmã, dizendo que não estava dando para aguentar mais, dizendo que ela estava muito cansada, que ela não via a hora que a Simária voltasse, fora aquilo que ela fez também um check-up, e o check-up detectou algumas pequenas manchinhas no pulmão, ou seja, ela esteve perto de alguém que estava com problema de tuberculose. E aí, é claro, nítido, objetivo, que se trata da convivência com a irmã que teve a tuberculose pulmonar. Pode ser ainda uma consequência daquela época, não é da ganglionar. Antes da ganglionar, a Simária teve a pulmonar, que é a contagiosa. A ganglionar não é essa que ela está tratando agora, mas a convivência pode ter deixado algumas marcas na irmã. Então, se você juntar tudo isso e ver, e você vai assistir um show e ver que a Simone está passando mal, foi um susto mesmo. Foi um susto grande. Ficou todo mundo muito preocupado, porque assim, ela vem de uma sequência de shows sozinha. Então, querendo ou não, ela está mais reflexiva, até porque a irmã não está do lado, tem todo esse histórico, as duas cantando, você acaba, querendo ou não, dividindo aquele cansaço. Lógico. E aí chegou uma hora que ela parecia que estava assim, sabe, sem fôlego, passando mal. Todo mundo ficou muito preocupado, porque já tem esse histórico que ela também descobriu essas manchinhas no pulmão, e todo mundo ficou preocupado, mas graças a Deus foi um susto só. Ela já entrou com pressão baixa no palco, né? Isso é muito em função de estresse, de cansaço, né? Às vezes não deu nem tempo de se alimentar direito, enfim. Ela teve que ser monitorada o show inteiro para ver se ela tinha condições de fazer essas 2 horas de espetáculo sozinha. Ela conseguiu, mas foi uma coisa tensa do começo ao fim, como estava com a Simária nos últimos tempos, né? Tudo monitorado, faz um intervalo, toma alguma coisa, né? Para respirar, enfim, horrível isso. Isso passa para o público, fica todo mundo tenso também e super preocupado. Então, acho que antes das duas se unirem novamente, o que vai acontecer já no show a partir de 9 de agosto aqui em São Paulo, acho que a Simone, apesar de já ter tirado férias também, aquela coisa toda, mas acho que ela precisava de um intervalo antes dessa retomada da dupla. Aliás, a dupla, notícia boa agora, está confirmadíssima na volta do The Voice. Que bom! Isso vai ser uma coisa muito legal. Realmente elas emplacaram, deram muito certo. Acho que foi a melhor substituição para Vitor e Léo que eles podiam pensar, vingou, né? Deu mais certo. Carismática, né? Eu particularmente acho que Simone e Simária é muito mais carismático que Vitor e Léo. O povo nem
nem lembra mais. Entendeu? Que elas Credo, gente. Se for assim, não é questão de substituir. É que eles sumiram da mídia também, né? Tipo assim, sabe assim, às vezes entra alguém no lugar que a gente já tá acostumado, você fala, eu gostava mais do anterior. Mas agora o caso mudou. O pessoal, foram aprovadas. Gostou, né? Desde o começo não houve queixa em relação à substituição. Não pediram volta, Vitor e Léo. Ninguém pediu. Ninguém pediu, porque a gente achava que deveria, mas acabou não rolando. Agora, que história é essa da sexualidade da Simone sendo questionada? Então, perguntaram pra ela se ela já pegou mulher. O que foi? Se ela já pegou mulher. Se ela já beijou mulher, se ela já ficou com mulher. E aí? Ela falou que... Não. Ela falou, olha, eu já peguei muito meu marido, isso sim. Também o marido daqueles, viu? Olha, cuidado que muita gente pegava, né? Muita gente pegava, viu? Não sei de onde saiu essa história, né? Eu acho que eles perguntam pra todo mundo, hoje em dia é tudo assim. E outra coisa, o lance da Simone Simaria é muito louco porque a gente sempre fala dos artistas, a gente fala do glamour do artista. Ele comprou a bolsa de 30, ele fez uma festa de 1 milhão, ele fez... Só que poucas pessoas sabem da transpiração do bastidor. Sim. E de quão difícil é segurar a onda no auge do sucesso. Você batalhou, mas isso não significa que você não tem mais barreiras para quebrar. Se tem. E olha só a pressão que ela está sentindo até hoje. A gente não está falando que foram 3 anos ou que vai ser para sempre. Não, são só 3 meses e ela já está numa estafa de falar assim, gente, peraí, se demorar mais... Eu vou cair duro. Eu não vou aguentar. Exatamente. Felipe Campos. Olha, independente se pegou mulher ou se não pegou mulher, eu acho que isso não interessa, né? Eu sei lá, eu Ele sou... tá mais interessado na saúde da Simone, né? Mas você sabe de uma coisa? Parece muito nítida a história de crise de ansiedade que ela tá tendo, sabia? Eu acho que vem nesse estresse maluco, realmente, com a falta da irmã, sabe? Que é a companheirona dela aí com também. aqueles boatos de que o marido dela não gostava da irmã, queria separar a dupla. Aquilo lá foi um baque para ela também, né? E como o próprio Thiago disse, você chegar ao sucesso, ao estrelato, é muito fácil. Agora, você se manter nisso é muito difícil. Sim. Porque aí começa a gerar pressão de tudo que é lado. A família, não tá fazendo show? Por que sumiu? Não tô vendo vocês nos programas de televisão. O que tá acontecendo? O contratante quer outra Aí irmã o contratante que tá doente, quer contratar, aí o empresário quer vender. Então, o mais vendido sempre da história é o artista. Com certeza. Então, por isso que sempre tem que ter um acompanhamento, ter um médico bom por perto, porque eles realmente eles caem na estrada aí e perdem também um pouco da noção da própria vida. E eu acho que isso não é interessante, não é bacana, viu, Sônia? Eu acho que ela está chegando ao mesmo ponto em que chegou a Simária de falar, gente, que vida é essa? Então vamos pensar aí 10 vezes, né? Girando a nossa roda, olha aqui, o que foi? O quê? É verdade, teve uma queda no palco, eu vi inclusive no Instagram do Thiago Rocha, né? Mas o Felipe tem os dados, as informações de que um DJ caiu no palco, o palco afundou com ele, alguma coisa assim. Na cidade de Cajuru. Meu Deus. Felicidade, o DJ Kevin tá chegando. Ei, alegria, olha lá. Alegria, ó. Olha o que acontece, ó. O palco gente, quebra. É impressionante, impressionante isso. Olha o pessoal todo animado, ó. Entrou o DJ. Ele pulou, dançou. Não é aquela brincadeira do Portiolli, do passo repasso e cai no buraco. Não. Olha lá, quebrou. Quebrou, gente. Você vê o pessoal desesperado no palco, indo olhar lá, sair correndo para buscar ajuda, para ver o que estava acontecendo. E cadê o moço? No primeiro instante, eu tinha entendido o Kevinho, achei que fosse com o MC Kevinho, mas não é. O DJ Kevin, tá? Fala, Felipe, dá as informações aí pra gente. Sônia, quando eu recebi esse vídeo ontem, inclusive o Thiago também me ajudou a garimpar algumas histórias. Obrigado, Viti. Tudo nosso. Eu
fiquei assustado. Na hora que eu vi, eu falei, pronto, aconteceu uma tragédia. Comecei a correr atrás, consegui chegar até o empresário, que é o Felipe também, e consegui falar com o próprio Kevin ontem, né? E acontece o seguinte, ele é um DJ que já está fazendo bastante sucesso no interior de São Paulo. Ele mora em São Paulo, mas ele é natural de São José do Rio Preto. Ele tem 26 anos e a música que está estourada com ele chama Põe no 120. E aí ele realmente ontem na cidade do interior, na cidade de Cajuru, ele chegou para fazer esse show. Ninguém percebeu, achou que era... Pois é, ele chegou para fazer esse show e já entrando no 120, com tudo, né? no 120, olha só o que aconteceu. Ele pulou e na hora que ele pula, olha o que acontece, ele foi direto pro calabouço, vamos dizer assim, entendeu? E ele se machucou, teve algumas escoriações sim, teve que passar no pronto-socorro, ele ficou muito mal, não sabia se dava sequência ou não ao show, foi uma coisa absurda, viu, Sônia Abrão? Aí eu consegui falar com ele e ele mandou um vídeo explicando melhor o que realmente aconteceu com ele. Bom, porque eu soube, inclusive, gente, que o que aconteceu aí com o MC Kevin, o DJ Kevin. Na verdade, Kevin, foi um verdadeiro milagre, porque ele caiu em pé, não é? Num vão livre, porque se ele caísse 5, 10 centímetros mais para a esquerda, ele cairia em cima de um monte de ferro que tinha lá embaixo. Uma coisa doida. E quando é feira de agropecuária, embaixo do palco eles prendem o gado. Se isso tivesse acontecido, ele tinha morrido pisoteado lá embaixo. É uma coisa absurda. A estrutura de palco é assim, né? Ela vai se entortando. A sorte dele é que tinha um vão. Porque se ele tivesse caído, né? Ele foi sugado, gente, pelo chão. E olha que demora para voltar, né? Foi muito. O pessoal fica atordoado, ó. Primeiro, ninguém volta, né? Primeiro vem o produtor ali, ó. Depois vem um outro produtor atrás, que também fica... Olha lá, o produtor chegou, aí vem um outro que vem atordoado também. Falou assim, ele vem meio desesperado. O que aconteceu? Sai Olha lá, correndo. meu Deus, o que eu faço? Exatamente. O povo demorou um pouco para parar de pular. Você viu? Até o se perigo, tocar do que tinha acontecido. Vamos ver o vídeo agora, vamos lá. Boa tarde, Sônia. Boa tarde, toda a equipe do A Tarde é Sua. DJ Kevin por aqui. Para falar que tá tudo bem, depois desse susto, né? Mesmo. Como vocês viram aí, o vídeo que repercutiu esse fim de semana, último sábado, show do DJ Kevin em Cajuru, uma cidade do interior de São Paulo. E o palco cedeu desse jeito que foi um susto muito grande para mim, né? Primeiro eu tive uns ferimentos leves, sim, corte na boca, tive ponto aqui, bastante arranhão pelo corpo, mas nada de grave, né? Quem vê o vídeo tem uma sensação ali, primeiro, é engraçado e não é, porque pareceu ser fatal, né? Quando a gente olha uma coisa daquele tipo ali, eu mesmo assustei mais com o vídeo do que com o ocorrido, porque a hora que eu vi já tinha acontecido, eu fui para baixo do palco, eu caí em pé, né, mais ou menos uns 2 metros ali, não tinha nada onde eu caí, Sônia, mas poderia ter, porque a hora que eu caí, embaixo do palco é cheio de estrutura, é cheio de ferro, e do meu lado já tinha vários ferros, né? Pode ser que se eu tivesse caído no quadrado do lado, seria fatal. Nossa. Então, primeiro agradecer a Deus por eu estar bem, não ter sido nada de grave. Segundo, que isso sirva de exemplo, né? Para todo mundo que trabalha com shows, tantos artistas que a gente tem, né? Esse meio artístico movimenta tanto o país. E todo mundo faz show, esses artistas todas as noites estão em cima de palcos como aquele ali. Que sirva de exemplo para as equipes, para quem monta, porque poderia ter sido fatal, né? Claro. Ali não foi um rodeio, ali foi um show do DJ Kevin, mas normalmente quando é rodeio, eu também me apresento em rodeio, né? Mas ele não era. Quando é rodeio, os touros, né, das montarias ficam embaixo dos palcos. Então, se fosse um rodeio, poderia ter caído no meio dos touros. Provavelmente seria fatal também, porque os touros atacam a gente e avançam na gente. Então, que fica aí de exemplo pra galera, que fica de cuidado, de alerta, tá? Mas avisar aí toda a galera que segue o DJ Kevin, que tá tudo bem, que foi só um susto e virou um meme, né? Porque queira ou não, eu caí de um jeito engraçado, foi reto, foi diferente, e eu nunca tinha visto uma estrutura ceder daquele jeito. E depois que a galera viu que tava tudo bem ali, a galera compartilhou, a galera deu risada, e a gente viu que tá tudo bem. Agora a gente dá risada, mas que foi um susto muito grande, foi. Tá? Obrigado a toda a galera da Tarde é Sua. E pra falar que, aliás, tem música vindo aí, DJ Kevin com Marília Mendonça, DJ Kevin com Lucas Luco, DJ Kevin com Jonete Federico, com muita gente grande aí do Brasil, artista sertanejo, né? Do sertanejo eletrônico.
A galera ainda vai ouvir falar no DJ Kevin, mas pelo lado bom agora, fechou? Obrigado, Sônia, obrigado a todo mundo que acompanha o meu trabalho. Tá tudo bem, viu? Um beijo! Beijo aí pro DJ Kevin, né? Não dá, eu não consigo dar risada, mesmo sabendo que ele tá bem, tá bonitão aí, tá saudável, né? Mas dá uma aflição, é impressionante a maneira como ele pula e vai lá pra baixo. Ele é dragado. Realmente, ele é 2 dragado metros, Sônia, você viu ele falando 2 metros. Muita coisa, Agora, realmente. o que mais me chama a atenção, Sônia, é como que os contratantes ainda com tanta falta de estrutura, eles conseguem fazer umas histórias Já dessas. falou zilhões de vezes sobre todos os riscos que envolvem um show, mas é isso aí, Felipe. Gente, olha, daqui a pouquinho falar de Beth Faria, defende Zé Maier com unhas e dentes no caso do assédio sexual e ainda chama a figurinista Sutonani de piveta, né? Daqui a pouquinho a gente fala isso para vocês. Mais uma coisa que despertou também muita polêmica foi Galvão Bueno falando que essa poderia ser a última Copa dele como narrador. Mas ele disse que as pessoas estavam dizendo isso, ele não tem essa certeza, mas aí todo mundo entendeu tudo errado, entendeu como se ele já estivesse se despedindo mesmo e foi aquele auê, na verdade. Eu né? até gostei dele ter criado essa situação, porque as pessoas costumam às vezes criticar muito o Galvão. O Galvão é muito chato, o Galvão fala muito, o Galvão... Só que ele é uma sumidade, né, no esporte. É o maior locutor de que se tem notícia nos últimos tempos. Sim. Agora, o fato Mas dele você falar... acha que ele criou essa situação? Não. Criar essa situação, não. Assim, falar... Olha, será que eu vou estar no Catar ou não? Mas não? é porque, vendo o vídeo, ele fala assim, estão comentando por aí, estão falando, que já a gente mostra o vídeo para vocês, que muita gente interpretou como uma despedida. Mas ele quis explicar, ele deixou claro que nem ele sabia se era a última ou não. Não foi isso que você viu? É porque a gente que trabalha em televisão é desse jeito mesmo, não depende só da gente. Tem uma série de outras coisas e que a gente tem que cumprir, os protocolos estão aí. Se chegar amanhã e um diretor da Globo falar, ô Galvão, deixa eu falar um negócio pra você, não vai ser você, vai ser o Kleber Machado, ou vai ser o Luiz Roberto. Luiz Roberto, que se destacou muito e todo mundo está apontando como substituto do Galvão, eu acho que por isso ele tocou nesse assunto. Pode bater o pé. A situação que eu me referi é das pessoas em casa sentindo já a falta do Galvão na próxima Copa. Isso que foi bacana, ver o público falando, não, mas não tem Copa sem Galvão. Exatamente. Então eu achei legal essa situação. É o que eu falei no meu Instagram, olha, a gente critica, a gente brinca, a gente cria memes. Às vezes não concorda. A gente falou muito naquela campanha Cala a Boca Galvão, lembra? Da última Copa, né? Foi de 2014. Enfim, tudo. Mas isso não quer dizer que ele não seja o narrador mais querido do Brasil. O Galvão é grande. Ele é uma figura única na história dos esportes no Brasil, em termos de televisão. Ele é ele, ponto final. E vai ser difícil mesmo se habituar a uma Copa sem o Galvão. Embora ele deixa claro, pode ser que seja a última. Às vezes alguém vai chegar lá para ele e falar, Galvão, foi a última. Ok, mas isso não quer dizer a última narrando. Não quer dizer que ele não possa ir para o Catar, e ele diz que vai, ele não vai ficar fora de 22 de jeito nenhum, como comentarista. Pode não ser, é? Como um repórter muito especial, como para fazer boletins apenas para o Jornal Nacional, para os programas esportivos, a gente não sabe. Agora, o que se fala é como narrador, como titular, como grande mestre que ele sempre foi realmente. Né? Não, mas eu acho que tudo isso Você ficou que aconteceu... Triste? Eu fiquei triste, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito feliz da resposta do público. Todo mundo falando, pô, Galvão, não, você não pode sair, você não pode abandonar a Copa, você não pode deixar as transmissões. Mas assim, eu acho que, na verdade, foi um espetáculo à parte, que ele, o Casagrande, o Arnaldo. O fechamento dessa Copa, mas foi pura emoção com esses três. O Arnaldo se despedindo mesmo, a opção dele. Mas o Galvão está dizendo que não adianta, que vai levar ele, que não vive sem ele na Copa. São 30 anos. O Casão, que eu preciso dar um tapete vermelho para ele de qualquer maneira. Foi lindo o depoimento. Eu não sei por que a Globo não cortou para a imagem do Casagrande. A gente ficou só com o áudio
vídeo e as imagens do festejo de encerramento lá. Porque o que ele estava falando era muito importante. A primeira Copa em que ele vai e volta absolutamente sóbrio, ou seja, nem bebida, nenhum tipo de droga. Ele conseguiu passar por isso ileso, consciente, né? Cumprindo um desafio dele para ele mesmo e que outras pessoas queridas para ele fizeram esse desafio. Vai e volta sem isso. Parece que ele tinha dito que em 8 Copas essa foi a primeira em que ele esteve absolutamente, né, absolutamente sóbrio. Então vamos ver o vídeo agora do Galvão. Vamos lá. Ainda estou aqui do Luzhniki. Eu não sei nem o que falar. Arnaldo falou, Ronaldo falou, Casagrande emocionou a todos. Não sei. 12ª Copa do Mundo. Quero muito continuar trabalhando. É minha vida. Nós vamos resolver tudo com muita calma. Nós vamos chegando então ao final de nossa transmissão. Todos falaram, não sei. Se é a minha última Copa do Mundo narrando, provavelmente seja, não sei. Comecei em 74, são 44 anos, são 12 Copas do Mundo. Mas se tiver sido, foi tão especial, foi tão emocionante, foi tão maravilhosa como se tivesse sido a primeira. E foi uma Copa realmente de mexer com o coração de todos nós. Muito obrigado a todos. Aí, né, ele até estava tão emocionado que ele falou até 2023 na despedida dele. Aí alguém se tocou 22, e aí ele voltou 22. E falou 22, muito obrigado. Então, vocês veem muito claro, ele fala, eu quero continuar trabalhando, né? Ele tem gás para isso. O pessoal fala, e a voz, ele já não tem mais voz. Gente, eles usam um equipamento que amplia a voz 10 vezes, né? Então, isso não seria um problema. Pode não ter mais aquele vozeirão, mas a maneira como ele é passional, a emoção que ele transmite, né, a bronca que ele dá, a indignação dele, está sempre representando tudo aquilo que a gente está sentindo em determinado momento da partida. Isso conta mais do que qualquer volume do seu timbre de voz aí. Então, eu acho que, nossa, 2022 ele devia continuar aí como narrador mesmo, né? E os outros, claro, trabalhando junto, por que não? Né? Narrando outros jogos, é importante. E eu fiquei muito surpreso com a atitude do Arnaldo, né? De falar assim, poxa, eu não quero mais, porque a gente sabe quão difícil é conseguir, né, o seu espaço. E depois de 30 anos, né? E olha quanto tempo, são 3 décadas. É difícil ficar 3 meses na televisão. 30 anos, 30 então... 30 anos, como é que tá, né? E depois de estar na emissora líder, aquela coisa toda, falar assim, não, olha, agora eu vou tocar meus projetos pessoais, eu vou curtir minha família, eu vou fazer minhas outras coisas. Então, assim, é uma decisão muito que já... séria e muito profunda. Vem sendo pensada, acho que desde 2014. Desde a penúltima Copa lá, né? Não, penúltima é essa, desde a outra lá. Vamos ver agora, porque muita gente, nós perdemos o momento em que o Casão estava falando isso para o Galvão. O próprio Galvão postou um vídeo onde ele mostra essa conversa tão emocionante com o Casagrande, que emocionou até o próprio Galvão Bueno. Vamos lá. Ele falou na transmissão, foi tão linda, chorou e me fez chorar. Nós somos mais que parceiros de transmissão, somos amigos. Cara, que lindo você dizer. Meu sonho era chegar nessa Copa. O que você falou? Falei que meu objetivo nessa Copa do Mundo pessoal era sair de São Paulo sóbrio, permanecer sóbrio o tempo todo e voltar para minha casa e encontrar meus filhos sóbrio. Eu estou indo amanhã embora para minha casa sóbrio. Volte com muito orgulho. Abrace e beije seus filhos. Você é um cara, você é um herói, cara. A sua vitória é gigantesca. E você sabe que eu tenho muito orgulho de ter você como amigo. Vamos ver. Você sabe que você me ajudou muito, né, Galvão? Legal, gratidão, né? Deus. Ó, por vocês, meninos, tenho orgulho do pai de vocês. Ele é fera.
Eu adoro o Casão, né? Isso, imagina que não, ainda mais sendo corintiano. Mas de qualquer maneira, a gente estaria muito comovida com esse tipo de coisa, gente, porque só quem passa por esse tipo de dependência química, qualquer dependência química passa pelo vício, sabe que isso é um inferno na Terra, né? Você não consegue viver de verdade. Então, a cada vitória, essa dele foi imensa, porque, olha, 30 horas de viagem, tensão, hotel, cobertura, e ele aguentou firme, porque esse tipo de coisa traz muita ansiedade. A ansiedade faz você necessitar da sua muleta, da sua bengala, que vira o seu abismo, que é a droga, é o álcool, e ele se manteve, ele conseguiu cumprir o compromisso dele ao sair de São Paulo, e sóbrio, trabalhar sóbrio, voltar sóbrio para casa e poder dizer isso para os filhos dele, e foi o que o Casagrande conseguiu. Lindo, tapete vermelho para o Casão, com toda certeza merece, não é uma pequena vitória, e todas as vitórias devem ser comemoradas, mas a dele foi realmente grande, muito grande. Deixa ele mesmo emocionado, que só ele sabe o que ele passa na vida e já passou, mas também os próprios colegas e o Galvão, que muito legal ele agradecer publicamente e dizer que deve muito ao Galvão Bueno, né? Com certeza. E eu tenho mais um tapete vermelho aqui para estender. Esse aqui é para uma das pessoas, um dos apresentadores, eu acho que mais antigos de esporte do nosso país. E bárbaro. Porque é lindo ver uma pessoa com 85 anos, como o Léo Batista, passando os boletins, apresentando programas. Super em forma, e ainda fazendo a diferença, deixando muita gente no chinelo. Então, Léo, minha reverência para você, o tapete vermelho também é para você que fez uma grande diferença nessa Copa com seus boletins. Sempre, né? E vamos dar um tapete vermelho para o Galvão também, que ele merece sempre num trabalho aí, que realmente é um trabalho de mestre na narração, tá? Bom, girando a nossa roda, vamos falar do que agora? Vamos falar de Beth Faria e Zé Essa é polêmica. Quem entrevistou, né? Isso é polêmico. Foi uma entrevista imensa que ela deu para o UOL, né? Do alto dos seus 77 anos de idade, e ela realmente se posicionou contra todas as atrizes da própria Globo que se manifestaram contra o Zé Maier no caso do episódio de assédio sexual que provocou o afastamento dele até hoje das novelas. Pode provocar também o fim do contrato dele com a Rede Globo de televisão daqui a alguns meses. Não se sabe qual vai ser o destino do Zé Maier, mas foi a única voz feminina, a única a se levantar em favor do Zé Maier. Eu acho as colocações dela bastante discutíveis, bastante duvidosas, mas ela tem o direito de dar a opinião dela nessa história, né? E ela não aceita realmente as acusações da Sutonani e chamou a figurinista de piveta. Piveta. Né? De piveta, realmente. Deixa eu ver se eu tenho aqui o trecho em que ela fala sobre isso. Olha, ela revelou uma nova informação sobre o caso desse envolvimento, desse assédio sexual do Zé Maier com a figurinista, que ela diz o seguinte, olha... Tem maquiadora da Globo que viu aquela moça pegar várias vezes a chave do carro da mão dele. Tinha uma história ali de amizade, de companheirismo. Não sei o que aconteceu, que eles se desentenderam e ela resolveu tirar uma onda. Quer dizer que um caso de assédio sexual, com a repercussão que teve, porque realmente a coisa era detalhada, ele teve que assumir e foi afastado, para Beth Faria virou tirar uma onda. A menina pegava a chave do carro dele, e se ele tivesse mesmo naquela época, tivesse tido um caso com a Sutonani, não justifica a história do assédio, não justifica botar as mãos nas partes íntimas da menina, né? Ainda mais lá em público, quando eles já não estavam mais juntos, nem se tivesse, mas ele fazia ela passar por esse vexame, tudo, é uma humilhação, é uma invasão do seu corpo. Se é assim, todo ex agora, só porque teve um caso com você, pode chegar e te enfiando a mão, né? É uma coisa absurda, isso não interessa se eles tiveram um caso ou não, porque parecia que por eles terem tido um caso que nunca foi comprovado, ele podia fazer esse tipo de coisa, você deu essa liberdade para ele. Isso é um absurdo, gente, mas na cabeça da Beth Faria, pelo jeito, ainda funciona, né? E na minha cabeça fica ainda muito louco, porque assim, parece que defender uma história e largar outra, gente, o Zé Maier
pelo que todos sabemos, o Zé Maia é um rapaz casado, é um homem casado. Sim. Então, assim, olha o tamanho do embrólio, né? Entendeu? Da confusão que as pessoas estão fazendo e que cada hora que mexe mais, fede mais. Exatamente. E ela não ficou só nessa de detonar a Sutonani, ela detonou todas as outras atrizes da Globo que ficaram a favor da figurinista e contra o Zé Maia. Então a Beth Faria diz o seguinte, e as atrizes mais jovens, ingênuas, resolveram comprar a história dela. Depois do Wilker, ele foi o ator com quem eu mais trabalhei. E ele nunca fez assédio comigo e nunca vi fazer com ninguém. É um colega maravilhoso. Fiquei muito triste com o que aconteceu. Falou aí a Beth Faria. Eu não sei onde é que está. Ela fala, é um super ator que foi seriamente prejudicado. Acho que foi um karma espiritual pintar aquela piveta na vida dele, que acusou Meyer de assédio sexual no ano passado. Então, ela reduz tudo de um jeito muito primário, muito superficial, muito elementar, para tentar livrar a cara de um homem que, de uma certa maneira, acabou assumindo aquilo que ele fez. Mesmo justificando, era uma brincadeira, era isso, aquilo, mas ele teve que dizer, isso em nota pública, que aquele tipo de coisa tinha acontecido. Ou seja, ela não estava mentindo. Então, eu lamento muito esse posicionamento. O fato de não ter sofrido assédio do Zé Maia não quer dizer que ele não tivesse feito assédio com nenhuma das outras mulheres, inclusive atrizes, que chegaram a dizer que não gostaram do comportamento dele contracenando com ele, nem querem mais contracenar com ele. Beth, pensa que talvez você nem fosse o tipo dele, que tal? Né? É uma coisa a se pensar. É, porque uma coisa não isenta a outra também, né? Não é porque ele não me assediou que ele não é o assediador, né? Sim, claro. Então, não dá pra falar, não, olha, eu fiz 200 novelas com ele, mas ele nunca me assediou. Não, ele pode não ter te assediado. Exatamente. Mas ele pode ter assediado uma outra pessoa, ou assediado a figurinista, entendeu? Porque ele admitiu. Outras atrizes falaram do comportamento dele também. Sim, no mínimo inconveniente, como deixou claro a Letícia Sabatella e a Camila Pitanga, sabe? Então já tem um histórico nessa história. O que vai ser daqui pra frente? Né? Uma fala de amiga e colega de trabalho tentando defender seu aliado. Amigo, eu acho assim, amigo também pode reconhecer que o outro erra, vai ficar do lado, mas justamente para ajudar e dar suporte para que ele conserte o erro. Então ela seria muito mais amiga se ela tivesse com ele conscientizando do que ele fez, para ver se muda essa mentalidade. Acredito que possa mudar pela cacetada que está levando aí, não sabe nem o que vai ser da sua carreira e que sempre foi uma carreira brilhante. Isso faz pensar, ou pelo menos faz ter medo de tentar de novo. Já é alguma coisa. Agora, ficar passando pano e dizendo que a menina é que é uma piveta, isso é uma coisa para lá de machista e inaceitável de jeito nenhum. E não vou botar na conta da idade, não, que seria outro machismo só porque ela tem 77 anos. Ela é lúcida, ela é inteligente, ela faz parte da história da TV brasileira, né? Ela é vivida, ela passou por muitas coisas também. É uma questão da opinião dela, é assim que ela sente a história e a gente só pode lamentar, mas o direito é dela de dizer, né, Thiago? Pois é. Felipe, fala. Oi? Não, é que assim, a minha opinião é totalmente diferente da Beth. Totalmente diferente. Mas eu respeito a opinião dela e respeito a Beth como atriz tanto também. Que a gente está dando voz à opinião dela também, mas concordar não dá, não, né? de maneira alguma. Felipe, concorda, discorda? Geladeira. Geladeira, então tá bom, vamos lá. Por favor, até porque eu não sei quais são os limites, ou quais foram os limites da Beth Faria, né? Ainda quando atuava ainda como jovem ou ainda agora mais velha. Mas quando ela fala de ingênua, ninguém pra aqui... desqualificar pois atrizes, e ninguém entendeu? nunca discutiu, vai pra geladeira, tá? Nunca ninguém discutiu a questão de ingenuidade, e sim o que foi passado e tudo que foi pautado em cima dos próprios relatos da Tsonani. Então, assim, se ele também não se manifestou até agora, ou não quis se manifestar, para mim existe uma verdade só, a verdade do que aconteceu. Exatamente. Você sabe que nessa entrevista, só para encerrar, fechar aqui, o pessoal
pessoal do UOL pergunta para ela sobre a demissão dela da Globo, porque, pelo amor de Deus, estrela de primeiríssimo time, ela foi durante muitos e muitos anos. E ela fala que esse tipo de demissão é política. No caso dela, por conta de um ex-marido que eles não gostavam, que era o Daniel Filho. Mas ela também deixa muito claro que demissões como de Maitê Proença e de Malu Mader também tinham um fundo político. Não era uma coisa de renovação e não sei o quê. Que ali tudo que rola é política. Já já a gente fala de Jéssica Costa, a filha do Leonardo, dizendo que o pai realmente ficou pé da vida quando ela teve um romance, que virou casamento, né? Com o Sandro Pedroso. E ela fala se tem ciúme até hoje da Suzana Vieira ou não, a ex do marido dela, a ex do Sandro Pedroso, pai do filho da Jéssica também. Em um minutinho, tá? Deixa a gente voltar aqui para falar da história da Jéssica Costa, a filha do cantor Leonardo. Era tudo verdade, né? Aquela história, então. O que foi? Lembra aquela história de que ia pedir DNA? Sim, de que não queria saber do E fofoqueiros somos nós. Claro que não, a gente só conta a história. Ela tem um canal, né? Foi no canal dela do YouTube que a Jéssica Costa resolveu falar dessa história finalmente, de como foi o namoro com o Sandro, como o Leonardo ficou pé da vida, a história de que ele já tinha sido, né, um namorado durante um bom tempo da atriz Suzana Vieira. E ela está dizendo que se essa postagem dela chegar a 10 mil curtidas, aí ela bota o Sandro Pedroso para falar ao lado dele dessa história. Qual é o endereço dela para eu já dar mais uma curtidinha? Não sei, mas deve ser YouTube/Jéssica Costa. Ah, né? Já vou curtir. youtube.com/Jéssica Costa, porque ela diz aí que aí ela coloca o Sandro para falar sobre isso. Mas o que o Thiago estava falando aqui é verdade, porque o trecho do vídeo que eu vi, ela começa dizendo assim que foi difícil, que muita coisa estava sendo dita. Eu estava todo dia na Sônia Abrão. Essa foi a declaração dela. Todo dia eu estava na Sônia Abrão. Mas assim, olha aqui, Jéssica, eu vou deixar só uma coisa muito clara para você. Todas as vezes que a gente comentou o seu caso, primeiro, foi torcendo para que tudo ficasse bem e que realmente, sempre falei aqui, quando esse bebê nascer, tudo vai mudar, as coisas vão ficar em harmonia. Às vezes que a gente mais comentou, vai cobrar do seu pai, porque foi a declaração dele para o TV Fama, eu me lembro na época, para Iris Stefanelli, que ele falou até que ele queria o exame de DNA. E foi isso que provocou um desdobramento danado, não da nossa parte, mas porque o público veio para cima, queria saber como é que o pai fala isso da filha. Ninguém acreditava que estivesse saído da boca do Leonardo. Então você esteve sim, várias vezes sendo citada no nosso programa, mas por conta das declarações do seu paizinho, então você vai cobrar isso dele, nós não temos nada com isso. Foi ele quem falou e a gente teve que explicar muita coisa em função dessa declaração, é só isso mesmo, e se chegar a 10 mil, Sandro, e a gente vai torcer para chegar a 20, para você colocar o teu pai para falar como é que foi a história. Que é mais legal. Entendeu? Olha, 10 mil o Sandro, 20 mil para o Leonardo. Olha, só se chegar a 1 milhão, por menos ele não vem. Olha, eu tô gostando dessa história de desafios, entendeu? Que eu acho que vai dar certo. E às vezes as pessoas elas precisam entender o nosso papel e o que a gente veio fazer aqui. Sim. A gente não sai de casa e fala, não, hoje nós vamos falar mal de quem? Nós vamos mostrar o vídeo já. Para que a gente vai querer? Não, a gente está aqui para reportar os fatos, reportar os acontecidos. Agora, quem fez, quem deixou de fazer, isso é uma outra história. Nesse caso é do Leonardo. Foi você que sugeriu o DNA? De jeito nenhum. Aliás, você foi uma das pessoas que defendeu a gente para que isso? Não precisa. A gente deixou tudo por conta de quando o bebê nascesse. Graças a Deus foi assim. E a gestação dura 9 meses, a gente acompanhou só isso. A gente acompanhou. Eu me lembro como se fosse hoje. A gente estava fazendo roda da fofoca sentado no sofá. E aí eu contei, eu falei, Sônia Abrão, tem um lance de uma filha de um famoso com um cantor sertanejo, com um rapaz que já namorou uma atriz muito famosa. Exatamente. Aí ela, você não vai falar? Eu falei, não vou falar o nome, vou deixar cifrado. Eu não falei, perdi o bonde. Dancei. Eu já falei, notícia não se guarda, informação não se guarda. Quando é informação passível de ser dada, né, gente?
Tem coisas que nós preferimos mesmo não falar e ponto, né? E é isso. Agora, vamos ver, são 2 momentos. Esse momento que ela fala como foi difícil, inclusive o pai aceitar toda essa história, mas que hoje ela entende, pai é pai. E depois quando ela fala o que ela sente em relação a Suzana Vieira. Vamos ver. Bom, gente, daí me fizeram uma outra pergunta, que é se alguém da minha família foi contra o meu relacionamento com o Sandro. Bom, gente, eu não preciso mentir pra vocês, até porque tem gravado na internet se você procurar. Meu pai, no começo, não era a favor de maneira nenhuma. Minha família, o resto, tipo, eu acho que tava dando glória a Deus porque eu desencalhei, porque o Sandro foi meu primeiro namorado. Mas porque assim, eu e o Sandro, a gente não chegou a namorar, a ter um relacionamento, sabe? Um namoro, antes de eu engravidar. A gente se conheceu, aí ficou, tipo assim, 2 anos ficando, sabe? Tipo, indo voltando, até porque ele morava em São Paulo, morava aqui, enfim. E o que acontece? Meu pai só conhecia o Sandro das pessoas falarem pela boca dos outros, entendeu? Então, assim, pensa o que as pessoas já não falaram pro meu pai do Sandro. Mas no começo realmente ele foi contra o nosso relacionamento. Quando eu falei pro meu pai que eu tava grávida, ele, tipo assim, ficou meio chateado, mas com todas as razões dele, entendeu? Porque assim, pensa, eu tô grávida de um homem que eu não namoro, que eu não namorei, que meu pai não conhece, eu não tinha me formado ainda não me formei, mas tudo bem. Estava no meio da minha faculdade, 20 anos, pessoa com 20 anos, grávida, assim, não era o futuro que meu pai esperava pra mim, tipo, entendeu? Aí ele ficou, tipo, porque meu pai, como pai de qualquer pessoa, assim, eu acho, né, que é o melhor pra gente. Eles pensam, eles imaginam o futuro, tipo, imaginam o futuro pro Noah. Eu imagino o Noah casando, tendo filhos, sabe? É a sequência normal, é você casar, tipo assim, se você namorar, você casar e você ter filho. Eu fiz tudo ao contrário, eu tive filho, depois fui namorar e assim, vou casar, entendeu? Tipo, vou casar, não sei, a pessoa não me pediu um casamento, mas se Deus quiser a gente vai casar, mas tudo bem. Assim, gente, ó, tô falando pelo que eu vejo, tá? Por mim. Eu acho que meu pai gosta muito do Sandro. Toda vez que meu pai vê o Sandro, trata super bem. Pra quem pergunta, tem muita gente que pergunta: ai, seu pai odeia o Sandro, seu pai não gosta do Sandro. Não tem nada disso, tá? No começo meu pai foi contra, sim. Mas agora não tem nada. Graças a Deus, tudo na paz. Tá aí, daqui a pouco a Jéssica Costa, filha do Leonardo, fala sobre o que ela pensa e como ela vê o grande romance que agora pai do filho dela teve com Suzana Vieira. Bom, a gente vai ver aí o segundo momento da Jéssica. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui quando ela fala da história do nosso programa. Mas vamos ver, enquanto eu procuro aqui, o momento em que ela fala da Suzana Vieira. Vamos lá, aquele segundo momento. Enfim, ela perguntou como lidar com a polêmica do Sandro e da Suzana. Bom, gente, eu nunca falei sobre o assunto porque eu nunca vi necessidade em falar sobre isso. Mas eu gostaria muito que vocês soubessem o que eu penso, o que eu acho, porque, querendo ou não, foi uma coisa que fez parte da minha história também. Então, gente, desde que saiu aquela minha primeira foto com o Sandro lá na pecuária, não sei se vocês chegaram a ver isso, eu comecei a ser, assim, atacada pelas fãs dela. E, assim, comecei a ser mais vista também, né? E, não, pra ser bem sincera, não foi uma coisa que eu escolhi pra mim. Então, no começo, eu fiquei, assim, meio, sei lá, chocada, sei lá, sabe? Tipo, eu não sabia lidar com a situação, mas eu sempre fiquei quietinha na minha, nunca falei nada. Até hoje sou assim, sempre fico quieta, mas principalmente na gravidez foi uma coisa que aumentou muito mais, tipo, notícias e pessoas falando isso e aquilo, e, enfim, comparações e coisas que eu acho que não tem necessidade, começaram a acontecer. Então a gente pensa, eu tava grávida, cheia de hormônio. Um tanto de... Gente, eu juro, cada vez era uma bomba. Todo dia eu tava na Sônia Abrão. Nossa senhora. Sério, você não tem noção do que eu passei naquela minha gravidez. Coitado não. Pobre feto. Pobre feto. Mas assim, sempre fiquei na minha. Nunca falei mal dela. Não tenho que falar mal dela porque eu não conheço ela. E outra coisa que eu entendo, gente, é que ela é ex dele. Ela fez parte da história dele. Não é uma coisa que eu possa ou queira mudar.
entendeu? Então, quem sou eu pra julgar, pra falar mal? Nunca faria isso, até porque eu respeito muito a história que os dois tiveram. Gente, hoje em dia não me incomoda nada se falam dela em algum lugar, se fazem alguma piada, ou se falam, tipo assim, citam numa matéria ele como ex dela. Não me incomoda, eu não ligo mais pra isso, graças a Deus. Eu acho que tudo que eu tive que passar, assim, em questão de mídia, de bombas e tal, eu passei na minha gravidez. Então, pra ser bem sincera, eu aprendi a ligar pra essas coisas, sabe? E é isso, gente. Como lidar, eu acho, ligue-o e seja feliz. Não liga não. Mas é muito interessante, quer dizer, ela é uma boa cabeça de realmente respeitar uma história, porque às vezes você chega num relacionamento, você vende outras histórias mesmo, mas aquilo é absolutamente exclusivo da vida da pessoa, você tem que respeitar mesmo, não pode misturar cada relacionamento, é um relacionamento, e ela teve essa boa cabeça, ela amadureceu esse lado. Eu acho que as pessoas já esqueceram essa história também do Sandro, em relação a que houvesse uma disputa das duas por ele, acho que não. Acho que ele ainda, né, de vez em quando, ele ainda é citado como ex da Suzana Vieira, mas até isso já praticamente já passou, 90% já passou. A Suzana também não pensa mais nele, tá levando a vida na boa, ele tá curtindo a Jéssica e o filho. A Jéssica falou que ele não pediu ela em casamento ainda, mas ela acha que vai casar. Ela falou que inverteu a ordem, mas ela falou, ó, tem o casamento, mas ainda não foi pedida. Então, tá esperando. Vai ser depois da Fazenda, né? Ele vai participar da Fazenda. Ele vai, você acha, ou ela? Ele é um dos prováveis fazendeiros dessa próxima edição. Ia ser muito legal, hein? Então, talvez saindo, ele já se ganhar o prêmio, o casamento já tá certo. O Rodrigo Faro faz, se igual não fez ganhar, o da Faro Tati faz. com o Marcelo. Já tá por lá mesmo, Felipe Campos. Pois é, agora é aguardar as cenas dos próximos capítulos. Vocês sabem que o Sandro Pedroso, ele tá trabalhando aqui em São Paulo. Ainda tá como garçom. E ele encara 2 vezes por semana, de 15 em 15 dias, ele encara 16 horas de viagem dentro de um ônibus, porque não vai de avião, e ele vai encontrar a família dele em Goiânia. É muito legal, isso aqui é bem sacrificante. Então, e aí acontecem algumas propostas como modelo, como ator, enfim, até mesmo nessa próxima edição da Fazenda, ele já é um dos nomes que está bem cotado para participar da Fazenda aí no reality. E aí eu acho isso tão digno, né? Você vê, ele largou tudo na intenção realmente de cuidar da família. Então ele tá sendo garçom, ele tá ganhando o dinheiro dele, mostrando pro Leonardo, ou seja lá para quem for, porque a gente sabe que tem os malditos da família, né? São aqueles que gostam de apontar o dedo, de falar, enfim, e ele mostra isso através do trabalho, que é o mais interessante, claro. E o que interessa de tudo isso é para a própria Jéssica e para o Noah. O resto que se dane, Sônia Abrão. Tá bom, então, Felipe, não precisa ficar bravo, né? Mas o Sandro também fez uma temporada de teatro aqui em São Paulo. Era mais nessa época que ele ia e voltava de ônibus 2 vezes por semana para poder ver o filho, o Noah e a Jéssica, realmente, viu? Eu acho que isso que ele conquistou o respeito do Leonardo, porque o Leonardo viu que ele batalha, eles vivem dentro do orçamento que eles conseguem. Ela com o canal e ele com o trabalho dele. Bonito isso. Olha aqui, vamos voltar aí. Nossa, gente, eu vi a foto da boneca inflável do Silvio agora. Não, Sônia Abrão. Eu também vi. Não fala, Sônia Abrão. Não. Eu queria postar lá no meu Instagram. Não devia pode. ter deixado a Patrícia rasgar. Devia ter deixado. Você acha que não pode colocar no meu Instagram? Vê se você viu direito. Eu vi direito. Você viu direito? Que absurdo. Não pode publicar, Thiago? De jeito nenhum. Essa aqui? No Instagram? De jeito nenhum. Não. Por quê? Silvio, De jeito nenhum. Liminha, ó, você não devia ter tirado das mãos da Patrícia, ela devia ter picado em pedacinho. Mas você viu o que tá escrito? Realmente. O que foi? Tá É um anúncio. Vendo boneca inflável da Ellen Ganzaroli. Então, não, para por aí. Motivo. Por aí. Qual é o motivo? Pode não falar? pode falar, eu não sei qual é, o que é? Não. Furou? Tá lá, motivo, não. Acabou. Para. Acabou o amor. Ai. Que horror. Ele quer passar pra frente. Gente, mas a foto é horrorosa, pode ter certeza.
Não, mas é bonitinha essa L aqui. É um absurdo. Sônia, por que você não posta no seu Instagram, no @SôniaAbrão? O quê? É claro. Você quer que o Instagram tire meu site do ar, né? Meu espaço, minha página. Eles denunciam pornografia. Eles denunciam mesmo. Olha, mas posso falar? Que parece. Não, o rosto é perfeito. É a pose da boneca que é um absurdo. Se talvez tivesse com roupa... Se alguém quer boneca inflável com roupa? Não, mas pra gente mostrar. Passa pra tia que pôr uma roupa nela, ele sabe pôr uma roupa na boneca. Não dá pra tapar e mostrar só o rosto? Também não sei, deixa eu ver. Eu tenho medo, hein? Esquece essa boneca. Não, esquece. A Ellen não merece. A Ellen não merece. Pode ficar tranquila, a gente não vai mostrar nada. Um beijo pra Dona Vera também, mãe da Ellen. Exatamente. Que eu adoro. Bom, gente, Joelma ataca novamente. Joelma toma banho de lama. E aí, por que isso? Eu sei lá, ela apareceu toda cheia de lama. Quando eu vi, parecia um desenho do Pica-Pau que tinha pra gerar personagem cheio de... Está na revista Caras. Ela aproveitou uma folguinha na agenda de shows para descansar hoje. E sem se preocupar com horários ou compromissos, a cantora decidiu fazer um passeio em Curuçá, município brasileiro do Pará. Só de biquíni, a loira desfrutou das belezas e literalmente tomou um banho de lama. Irreconhecível embaixo de tanto barro, a artista divertiu seus seguidores do Instagram ao divulgar fotos e vídeos do momento. E ela diz, me achei aqui, meu tratamento natural, brincou ela. Muita gente falou, mulher doida, sei lá, né? Para tirar tudo isso de lama estética? Depois... Não sei, ela não fala se é um tipo de lama para estética. Gente, eu sou do bloco de Curuçá. Pretinha do Mangue. Pretinha do Mangue, olha só. Carne de quê? Irreconhecível, né? Irreconhecível. Porque se não fala... Gente, eu sou do bloco de Curuçá. Pretinha do Mangue. Literalmente. Deus. Carne de quê? Meu Deus. É a prova da lama, né? Não, e eu gostei de ver, e até repostei lá no meu Instagram e perguntei para as pessoas, vocês teriam coragem? Aí muita gente falou assim, olha, Thiago, eu não quero me meter nessa história porque é uma coisa cultural. Porque parece que nessa cidade... Todo mundo faz isso? Todo mundo faz isso. Só que aí depois algumas pessoas vieram falar assim, olha, eu não tenho coragem porque eu já fiz uma vez e eu fiquei cheirando lama 2 dias. Não tomou banho? Não, a pessoa toma banho, mas aquele cheiro... a qualidade da lama também, é tão forte, né? O mangue é tão forte que a pessoa fica cheirando 2 dias aquela coisa. Meu Deus do céu. Tem que dormir para fora de casa. Você fica bonita, mas dorme na casinha do cachorro. Não, a Joelma é corajosa, viu? Gente, olha, daqui a pouquinho vamos falar sobre Dudu Braga, o filho do rei Roberto Carlos, que fala da dificuldade do pai em falar sobre a perna amputada. Olha que eu lembro dessa história é um tabu. Do Notícias Populares na década de 1990, que contou a trajetória do rei. Exatamente. Sempre foi um tabu na vida do rei. Deve constar da biografia oficial dele, por isso que o segundinho, o Dudu Braga, está falando agora. Mas já a gente explica esse lance para vocês. Bom, voltando aqui, o que foi que você não para com esse celular? Ele quer ver a boneca. Não, mas é que a boneca ele não para de ver a boneca. Meu Deus do céu. Queria ver. Mas me mandaram uma que era a boneca da Lívia. Aí não sei. Não. Deixa pra lá. Olha aqui. O músico Dudu Braga, está no TV Foco, filho de Roberto Carlos, deu uma entrevista na última semana a um programa de rádio aqui em São Paulo e falou sobre o fato de lidar em falar sobre a perda da visão. Diferente do seu pai, que é reservado na questão do acidente de trem que fez com que ele tivesse a perna amputada logo abaixo do joelho. Eu sou de 1968. Meu pai é de 1941. Não é que a gente tem visões diferentes do mundo, pelo contrário. Eu acho que a coragem do meu pai, em tudo que ele passou na vida, mostra quem ele é. Para quem não sabe, Roberto Carlos perdeu a perna direita em um acidente quando criança, quando foi atropelado por um trem. E o Dudu fala assim, ele falou uma vez em uma entrevista, acho que foi para o Fantástico, que o dia que chegar a hora, ele fala sobre isso, ele vai falar sobre o acidente.
Eu, como filho, eu respeito essa posição dele, até porque ele sempre foi um cara ligado às causas sociais humanitárias desde a época da Jovem Guarda. Ele reserva um número de shows, inclusive, para serem beneficentes durante o ano. Então eu sei o que ele já sofreu por isso e foi colocado de maneira pejorativa, principalmente lá atrás. Antigamente não existia o respeito pelo deficiente como existe hoje. Meu pai foi chamado de aleijado. Os tempos estão mudando de uma maneira positiva, mas no tempo certo ele vai falar sobre isso e vai ser muito bacana, disse o Dudu Braga. E é verdade, pelo que eu saiba, essa passagem da vida do Roberto, com 9 anos de idade, se eu não me engano, é um capítulo do livro da biografia oficial dele. A outra ele não aceita até hoje, deu o rolo que deu. Vocês sabem, aí vai ser a primeira vez que ele vai contar essa história em detalhes. Mas é verdade, o que o Dudu está falando realmente acontecia, eu me lembro disso, né? Anos passados era aquela história, tinha as piores piadinhas, as mais preconceituosas do mundo em relação à perna do rei, né? O pessoal imitava jeito de andar, tirava sarro, era uma coisa muito triste. E ele suportou isso do alto da sua glória, do seu sucesso e da paixão que o público tem por ele até hoje, né? Agora que ele viu uma minissérie também do Roberto Carlos, o pessoal está fazendo minissérie de tanta gente, né? Uma minissérie e o que título vem um você filme, deu. né? Qual? Em Detalhes. Né? Pra você ver, porque essas pessoas que são muito diferentes da regra, as pessoas que, né? Ele é rei, entendeu? Pessoas que saem daquele senso comum, é inspiração de vida para tanta gente. Então, seria maravilhoso poder ver, né, essa dramatização de toda a história do Roberto Carlos, de quanto ele teve que brigar para conseguir o seu espaço ao sol. Exatamente. Porque hoje a gente vê assim, ó. Ele vê. Só que você não sabe quanto tempo demorou para essa história acontecer, né? Exatamente. Para você conseguir lotar todo ano um navio, né, que é dificílimo, só para as pessoas te verem. E ainda tem gente, fila de espera até, né? E a gente não sabe como ele lida com isso, com esse trauma, né? Por ele não ter... Eu acho que aprendeu a lidar, né? Se agora ele vai revelar... Agora, eu acho que, como o Dudu fala, ele vai falar na hora certa e pelo jeito vai ser logo, porque realmente mudou bastante a mentalidade. As pessoas agora respeitam, não fazem mais gozação. As pessoas agora entendem, né, o tamanho da dor de quem passa por isso e ainda tem que aguentar todas as crueldades que fazem em relação a isso. Imagina então quando você é famoso, quando você é o rei da juventude, quando você vira o maior ídolo romântico do país, né? Onde você vira um astro de primeira grandeza. Aqueles que têm inveja vão pegar onde? Vão pegar no seu problema físico para desmerecer, né? Vão fazer imitações grosseiras, vão fazer piadinhas absurdas e ele teve que conviver com isso. Graças a Deus, as mentes estão mais arejadas em muita coisa, nesse aspecto de deficiência é um deles, né? E aí ele está sentindo mais a vontade para falar sobre isso e é um capítulo realmente da vida dele. Vem livro, vem filme, aí logo depois eu acredito numa série. Uma minissérie casada com um filme, né? Seria fantástico. Exatamente, exatamente. Olha, daqui a pouco, Fátima Bernardes não é mais a campeã de publicidade no Brasil, o cachê mais caro. Uma cantora passou a perna nela, já a gente fala sobre isso. Bom, vamos continuar aqui na nossa roda da fofoca, tem mais coisas, tem bafão de Felipe Campos. Vamos lá, Felipe, chegando? Chegou! Olha só, quem causa estranheza realmente na rede social após 20 quilos mais magra e aumenta ainda mais as especulações sobre cirurgia bariátrica é quem é? Alô, porteiro! Olha só, Marília Mendonça, Sônia Abrão. Marília Mendonça postou cada vez mais magra.
Olha só. Gente, ela emagreceu muito. Ela tá parece emagrecendo. a Marília Mendonça que a gente... Não, é outra pessoa. É outra pessoa. Escreveram isso pra ela, parece outra pessoa. É o nariz Parece afinou? outra pessoa. Tudo, né? Tudo. Gente, olha, aquele lá foi no casamento de alguém, não foi no casamento? Aqui foi. Ah, meu, melhores do ano. Essa de vestido azul, ela ainda tá mais magra agora. Tá mais magra Naquela agora, foto de calça comprida, ó, você vê que ela tá mais magra ainda agora. E desculpa, mas eu não posso acreditar só numa dieta. Isso é uma cirurgia bariátrica. É porque é muito rápido, gente. É muito rápido. É muito rápido. O resultado é de pelo menos um ano, entendeu? Não dá pra você de uma hora pra outra, assim. Você dormiu, acordou magra. Não dá, realmente. É, porque ela tá dizendo que é só reeducação alimentar. Olha, então eu vou te dizer uma coisa. O meu garfo e faca é extremamente desorganizado e mal criado. Porque eu não consigo. Olha, eu consigo, claro, mas nós sabemos a dificuldade que é você fazer dieta, né? Sim, e principalmente um resultado tão rápido como esse é difícil. E principalmente, Sônia, os artistas, né, que não tem horário, eles saem, ela gosta de uma canjibrina, ela gosta de uma cervejinha. Então, assim, nós sabemos que eles têm um horário extremamente... Olha aí, o rosto é outro. Até o nariz afinou, né? E posso falar um negócio também? A pessoa que está passando por esse processo, ela gosta de compartilhar os resultados. Ela posta uma foto na academia, tal, não sei o quê. No Instagram da Marília Mendonça não tem. Não mesmo. Só parando de comer. Então, assim, não existe esse milagre. Com todo respeito, Marília, adoro você, gosto muito do seu trabalho, mas eu acho que você tem que contar bonitinho. Seria tão bom para todo mundo. O que e você outra, fez? como não fala realmente e fica difícil das pessoas acreditarem na versão dela, aí começa a história que isso é fruto de Photoshop. E aí ela ficou muito brava. Mas não é, gente. Quem vai ver a Marília no show tá vendo que ela tá magra de verdade. Ela não precisa de Photoshop para isso. Ia ser muita burrice se aparece na foto de um jeito e no palco de outro, né? Jeito nenhum. Photoshop rolando solto, olha a mão na cintura e blusa torta. Mas aí pode ser um ajuste de roupa, não de formato de corpo, na verdade. Qual foi a resposta? Como que você descobriu? Meu Deus, vou ter que apagar agora. Jesus, fui desmascarada. Ela leva pra ironia. Mas é assim, é claro que não é Photoshop. Pode até ser na roupa, é verdade. Né? Parece que está um pouco distorcida. Mas não sei se foi para emagrecer, não. Magra, olha, ela já está mesmo. Tem uma amiga de Goiânia falando dessa dieta que a Marília Mendonça fez. Você vai falar daqui a pouquinho? Dá esse resultado mesmo? É uma loucura. É uma loucura essa dieta. Depois não vai engordar o dobro, né? Porque tem muita coisa que dá esse rebote, viu? Vamos voltar aqui. O que mais falta a gente falar? Ó, a dieta, Sônia Abrão, é uma dieta que a pessoa fica 14 horas sem comer. É do jejum intermitente? Depois só volta a comer verde e proteína. Aí eu falei, mas não bebe água? Falou, nesse momento não bebe nada. Nossa, gente, você desidrata. Aí tira um dia da semana para beber álcool, já que ela não aguenta ficar sem. Então, um dia da semana agora é o dia da manguaça e toma remédio para tirar a ansiedade. Agora, desculpa, gente, 14 horas sem comer é uma maluquice, porque eu não consigo... Se eu não tomo café, eu não consigo sair de casa. Eu não Você imagina ficar 14 horas sem comer? Nossa, eu acho... Pode dormir essas 14 horas? Organismo. Pode pra esquecer? Dormir para esquecer que tem que comer, que tem que beber. Quando eu falei que eu não acredito em dieta, eu não falei que eu não acredito em dieta, que você vai lá, você perde 2 quilos, perde 5, Não, você não acredita em dieta para isso. Desse resultado jeito. Em 1 mês, 2 meses, 3 meses. Você dorme e acorda. E a gente sabe que artista agenda todo dia num lugar diferente. Não dá pra você fazer. Tá esquisito. Tá estranho. É que ela tá feliz, ela tá linda tá muito mesmo, mais gata, né? Tá muito mais gata. Porque bonita ela sempre foi. Mas ela realmente tá muito gata nessa história. Gente, o Whindersson Nunes, ele fez um efeito fotográfico na cabeça da Larissa Manoela, que ele quase mataram ele nas redes sociais. Já a gente mostra. Aí, para rebater as críticas, ele fez um outro parecido nele mesmo. E já você vai ver aí
o que aconteceu. Isso adiantou muito, ele né? É doido. Não adiantou, o pessoal continua detonando ele do mesmo jeito. Bom, de volta aqui ao nosso programa, as fotos do Whindersson Nunes aí sobre a Larissa Manoela. Olha aí. Precisa. Ele projetou a testa. No outro, aí ele pegou e fez a testa dele para ver se acalmava os fãs. Não adiantou muito, Mas não né? adiantou muito. Agora, gente, olha, isso é um aplicativo que tem a ver com caricatura. Qualquer caricaturista pega os seus pontos de maior destaque do rosto e que sejam os defeitos, entre aspas, também, né? No caso da Larissa, ela é o tipo de garota que tem uma testa ampla, né? E aí ele pegou e fez isso como se fosse uma brincadeira só, uma coisa legal. Ela mesmo não se incomodou, mas os fãs ficaram peso da vida. E agora ele fez pra ele também, vamos ver. Mas não conseguiu empatar esse jogo não. Eu fiz uma pra mim, foi muito legal, mas é diferente, claro, não é em relação à testa. Bom, vamos falar tchau pra vocês, mas antes os contatos. Felipe Campos. Adorei testa ampla. Olha, me segue lá, Felipe H. Campos, no Insta eu e Felipe... Eu até sei o porquê. Eu adorei. E Felipe Campos no Face. E hoje à noite eu tô no Super Pop, viu, Sônia? Que legal. Quem vai ser o entrevistado? Hoje a pauta é sobre homossexualidade, vai o militar que deu toda aquela repercussão. Enfim, o Leandro Priori, enfim. Vão todos lá hoje. Maravilha, tô te vendo, tô vendo Luciana Gimenez, Super Pop. Vamos lá? Mais um capítulo da novela Milady e Wesley Safadão lá no meu Instagram, @Vladimir Alves. Pode acompanhar. Meu, isso não vai parar nunca, não. Thiago Rocha. Olha, eu espero você no meu Instagram, @Thiago Rocha BR com TH. Thiago Rocha BR tudo junto. Vai ter a live das 5. Obrigado, Sônia. Vai ter a live das 5, claro. Vocês não podem perder. Gente, estamos indo embora. A gente volta amanhã, se Deus quiser, às 3 da tarde, com mais uma Tarde Sua. Super beijo. Tchau, tchau.